Fala pessoal, tudo bem com vocês? No decorrer da história da Fórmula 1, além de nós presenciarmos a história de todos os campeões mundiais, nós presenciamos algumas histórias inusitadas de alguns pilotos que chegaram muito próximo do feito de conquistar o título mundial, mas por toda a carreira não conseguiram concretizar esse feito. Alguns chegaram a ter o título em mãos por alguns minutos e mesmo assim não conseguiram segurar ele e levar para casa. Então hoje nós vamos ver aqui um top 5, a história dos quase campeões da Fórmula 1. E eu vou começar esse nosso top 5 de hoje pra enlouquecer vocês. Exatamente, pra deixar vocês malucos, dar um nó na cabeça. O primeiro piloto da nossa lista, no top 5 dos quase campeões da Fórmula 1, é o irlandês Ed Irvine. Sim, o Ed Irvine. O irlandês foi um quase campeão na Fórmula 1, chegou a entrar na última corrida do ano como líder do campeonato mundial, podia ter feito uma corrida estratégica pra buscar o título e acabou ficando sem a taça de campeão mundial. E isso aconteceu no ano de 1999, quando o Ed Irvine era companheiro do alemão Michael Schumacher na Ferrari. A Ferrari que naquele momento vivia a maior seca da sua história na Fórmula 1. Não buscava um título mundial desde 1982, quando tinha conquistado o Mundial de Construtores. Em 1999 parecia que as coisas iriam mudar, mas o Schumacher, que era o piloto principal da equipe, acaba sofrendo um grave acidente no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone, fratura as pernas e fica umas quantas provas afastado da Fórmula 1. Aí quem assume o protagonismo dentro da escuderia italiana é o Irvine. E o cara vai bem, ali pela metade da temporada, começa a engrenar bons resultados, vai buscando vitórias e lá no final da temporada consegue virar o jogo. Ele consegue superar na tabela do Mundial o Mika Häkkinen, piloto da McLaren e atual campeão mundial, e entrar na última corrida do ano, no Grande Prêmio do Japão, como líder do campeonato mundial. E aí era só terminar o Grande Prêmio do Japão na frente do finlandês e ir pro abraço. Mas esqueceram de avisar pro finlandês que o plano era esse. O Häkkinen voa para a vitória, conquista os pontos necessários para buscar a ponta da tabela mais uma vez. O Ed Irvine acaba chegando na terceira posição e perde o título mundial que estava praticamente em suas mãos. Não bastasse isso, o Irvine acabou perdendo também o lugar dele na Ferrari, pois no ano seguinte a Ferrari acabou levando para a equipe o Rubens Barrichello, que tinha sido companheiro do Irvine na Jordan anos antes. Mas se o Irvine não conseguiu levar para casa o título de campeão mundial da Fórmula 1 em 99, ele ajudou muito a Ferrari a conquistar o título mundial de construtores daquele ano, coisa que a Ferrari não buscava desde 1982. Em 1981, o argentino Carlos Reutemann já não era mais um jovem dentro da categoria. Ele já tinha buscado uma certa experiência por ali, umas quantas temporadas nas costas, já sabia o que era andar na frente do pelotão, tinha terminado o Campeonato Mundial de 76 na 4ª posição, foi terceiro nos Mundiais de 78 e 80 e entrava em 1981 como um dos favoritos a levar o título mundial. Pilotava pela Williams, a atual campeã, companheiro de equipe do australiano Alan Jones, o atual campeão mundial. Todo mundo imaginava que a briga pelo título mundial ali em 1981 seria entre Carlos Reutemann e Alan Jones. Só que o bom desempenho da Brabham e do brasileiro Nelson Piquet acabaram atrapalhando um pouco esses planos e complicaram as coisas para o argentino, que tinha o título em mãos até a última etapa da temporada, o Grande Prêmio de Las Vegas. O Carlos Reutemann chegava ali com 49 pontos conquistados contra 48 pontos do Nelson Piquet. Mas tudo se desenhava para o Reutemann terminar essa corrida na frente do Piquet e levar o título para casa, pois o Reutemann faz a pole position para o Grande Prêmio de Las Vegas, enquanto o Nelson Piquet largava apenas na 4ª posição. Mas o decorrer da prova foi cruel com o argentino. Desde a largada, logo na arrancada o argentino já fica para trás, acaba caindo para a 3ª, 4ª posição e vai perdendo posições gradativamente com o fraco desempenho do carro, que vinha tendo problemas no decorrer da prova. Inclusive toma uma bela ultrapassagem do brasileiro Nelson Piquet, que consegue terminar a prova na 5ª posição, somando pontos suficientes para superar o Carlos Reutemann na tabela do Mundial, que cruzou a linha de chegada apenas em 8º, não marcou ponto nenhum. E seria ali a última oportunidade do Carlos Reutemann para buscar um título de Fórmula 1, pois o Reutemann acaba deixando a categoria logo no início da temporada de 1982, sendo lembrado até hoje como um dos mais icônicos quase campeões da história da Fórmula 1.
Um cara que impressionou todo mundo no meio da Fórmula 1 ali no início dos anos 2000, na primeira metade dos anos 2000, foi o australiano Mark Webber. Mas ele só teria um carro para brigar por título mundial já na virada da década, mais especificamente no ano de 2010, onde seria o início do domínio da Red Bull na Fórmula 1. A Red Bull que contava com o alemão Sebastian Vettel em um dos seus cockpits e com o australiano Mark Webber. O Vettel era a nova geração chegando por ali, o Webber era a experiência na equipe. Só que em 2010 a temporada estava bem disputada. Foi sem sombra de dúvidas a temporada mais disputada da Fórmula 1 moderna. Tinha o Alonso de Ferrari brigando ali na frente, o Hamilton de McLaren, o Button, companheiro do Hamilton, o Vettel, claro, e o Webber ia ter que remar bastante para tentar buscar o título mundial. E provavelmente quem fosse mais consistente desses caras aí levaria esse título. E entrando na reta final da temporada, já na segunda metade do ano, parecia que esse cara seria o Webber. Tanto que quando chegávamos no Grande Prêmio do Japão, faltando apenas 3 etapas pro término do Mundial, o Webber era líder do campeonato, com quase 20 pontos de vantagem pro Fernando Alonso, que era o segundo colocado. Mas aí as coisas começaram a se complicar pro Webber, principalmente no Grande Prêmio da Coreia do Sul, onde o Webber roda na pista molhada, bate, acaba causando um forte acidente com o Nico Rosberg da Mercedes, não pontua nessa prova, onde o Fernando Alonso acaba vencendo, e aí o Alonso toma a ponta do Mundial. Não pontuar ali foi decisivo pro Webber ter que buscar um grande resultado lá na última etapa da temporada, o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Mas ele ainda tinha grandes chances de título, e muitos consideravam que ele era o favorito, pois teria um equipamento, um conjunto melhor em mãos para conseguir buscar a vitória ali. Só que aí, em uma estratégia no decorrer da prova, que acabou colocando o Webber preso atrás do Alonso, e o Alonso preso atrás do Vitaly Petrov, da Renault, o australiano acabou assistindo ali de trás o seu companheiro de equipe, o Sebastian Vettel, buscar a vitória, passar o Webber e o Alonso na tabela do Mundial e buscar o seu título. Pro Webber ficou só o cheirinho. Era ali a única chance real de título que o Webber teria na Fórmula 1, pois nos 3 anos seguintes, em que o Webber seguiu na categoria, ainda dentro da Red Bull, ele ficou apenas assistindo o seu companheiro de equipe dar show nas pistas e buscar todos os títulos até o Webber se aposentar. E aí nós vamos para o que é, sem sombra de dúvidas, o quase campeão mais dolorido da história da Fórmula 1. Pelo menos para nós brasileiros, sem sombra de dúvidas. Felipe Massa, na temporada de 2008. Um ano que a Ferrari tinha o melhor carro do grid, tinha plenas condições de buscar o título mundial. O Massa era o cara mais rápido da pista naquele ano, mas aí erros do próprio Massa, que acabou jogando fora pontos importantes, principalmente ali na primeira metade do mundial. Erros bizonhos da Ferrari no decorrer da temporada. Problemas inexplicáveis no carro acabaram tirando vitória certa do Massa, como no Grande Prêmio da Hungria de 2008. O caso Singapura Gate, que até hoje é assunto aí nos grupos de discussão, com processo jurídico sendo aberto agora para tentar reverter resultado. Pra quem não lembra, aquela corrida em que o Nelsinho Piquet dá uma balroada com a sua Renault no muro, de propósito, pra ajudar o seu companheiro de equipe, o Fernando Alonso, a ganhar a corrida. E claro, né, galera, aquelas voltas finais do Grande Prêmio do Brasil de 2008, que nem os deuses da Fórmula 1 sabem explicar o que aconteceu ali. Tudo isso acabou transformando o Felipe Massa num dos quase campeões mundiais mais icônicos da história da Fórmula 1. O cara que encerra a temporada como campeão mundial, cruzando a linha de chegada da última prova, sendo o campeão mundial, e alguns segundos depois ele perde o título, porque o Lewis Hamilton, o seu rival direto pelo título, correndo pela McLaren, ganha uma posição na última curva da temporada e soma pontos suficientes para terminar a temporada 1 ponto à frente do Felipe Massa. Assim como o Mark Webber, o Massa também só teve essa chance, essa oportunidade de brigar diretamente pelo título mundial. Pois depois disso, ali na temporada de 2009 e 2010, o Massa acaba perdendo bastante desempenho. O carro de 2009 não era um carro bom, e ainda por cima o Massa sofre aquele grave acidente no Grande Prêmio da Hungria, no treino classificatório para o Grande Prêmio da Hungria, onde a mola da Brown GP do Rubens Barrichello acaba atingindo ele na cabeça. Ele fica o restante da temporada fora e nunca mais volta a disputar um título mundial na Fórmula 1. Esse foi dolorido, hein, galera? E o maior quase campeão da história da Fórmula 1 foi, sem sombra de dúvidas, o britânico Stirling Moss. É simplesmente o maior vencedor da categoria sem ter conquistado um título mundial e conseguiu ser vice-campeão por 4 vezes. 1955, Stirling Moss, companheiro de equipe do Juan Manuel Fangio na Mercedes, foi vice-campeão e sem muitas chances contra o Juan Manuel Fangio, que mandava nas pistas ali naquele momento e era o piloto principal da Mercedes. 1956, agora o Fangio de Ferrari e o Stirling Moss de Maserati. Aí sim a disputa seria acirrada.
Com o Fangio levando o título no final e deixando o Moss na segunda posição, porque o Peter Collins, que era companheiro do Fangio na Ferrari, acabou parando nos boxes no decorrer da última etapa e entregou o carro para o Fangio terminar a prova, pois o Fangio tinha abandonado com problemas na suspensão da sua Ferrari. E naquela época os pilotos podiam fazer isso, um podia trocar de carro com o outro. O Collins abre mão da sua disputa, sendo que o Collins ainda tinha chance de ser campeão. Entrega o carro para o Fangio ser campeão. Moss, vice-campeão, colado no Fangio na tabela. Já ficou no quase pela primeira vez. Em 1957, o Fangio vai para Maserati e os dois voltam a ser companheiro de equipe. Por pouco tempo, pois no decorrer da temporada, o Moss vai para Vanwall. Mais um vice para o inglês, dessa vez também sem muitas chances contra o Fangio. E em 1958 seria o maior quase do Stirling Moss. O Moss não foi campeão em 1958, mais especificamente por uma volta rápida. Sim, exatamente. Ele perde o título para o Mike Hawthorne da Ferrari por 1 ponto no final da temporada, em uma época onde as voltas rápidas na corrida davam 1 ponto para quem as fizesse. O Mike Hawthorne tinha feito umas 2 ou 3 voltas rápidas no decorrer da temporada e uma delas foi suficiente para deixar ele 1 ponto na frente do Moss, sendo que o Moss tinha conquistado 4 vitórias no decorrer do ano contra apenas uma vitória do Hawthorne, que seria o segundo critério de desempate. 4 vezes vice-campeão de forma consecutiva, sendo 2 vezes dando na trave, literalmente. Sem sombra de dúvidas, o maior quase campeão da história da Fórmula 1. Para muitos, o único campeão mundial que nunca conquistou um título. E esse foi o nosso top 5 de hoje, galera, dos quase campeões no decorrer da história da Fórmula 1. Agora é com vocês. Deixem nos comentários outros quase campeões no decorrer da história para ampliarmos essa lista, e se nós juntarmos mais uns quantos aí, quem sabe eu trago uma parte 2 pra gente discutir por aqui. Valeu por ter assistido o vídeo, se curtiu não esquece de deixar um like, compartilhe o vídeo com a galera e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço pra todo mundo, até mais!